Começamos nossa conferência e o pastor Brian está quase pronto. Daqui uns 30 segundos ele está aqui e nós vamos começar com o primeiro instruções acerca da Bíblia e ciência. Pastor, vem. Você tem aqui 9h20. Oh, aí eu venho logo. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos estar de volta. Vamos ver cada um aqui. Hoje nós vamos começar nossa conferência, começando falando sobre a Bíblia e a ciência. Vamos estar vendo várias coisas ao decorrer da semana, que eu acho que vai ser não somente interessante, mas bem proveitoso para todos nós. Mas vamos começar com oração. Senhor nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito conosco, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. Pedimos que o Senhor possa estar conosco hoje de manhã, enquanto nós começamos o nosso estudo, que tudo possa ser feito para a sua glória. Eu peço que o Senhor possa me guiar e mostre, guie os meus pensamentos e minhas palavras. A bênção aqui hoje de manhã, depois pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nós vemos: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. É claro que nós devemos saber não somente evangelizar, não somente demonstrar ou falar para as outras pessoas como nós temos a certeza da salvação, como eles podem ter a certeza da salvação, mas nós também devemos conhecer a nossa Bíblia o suficiente para andar, claro, como Deus quer que nós andemos, mas também para pessoas que necessitam de ajuda ao decorrer das nossas vidas. Nas escolas hoje, no mundo de hoje, nós vemos hoje nós vemos ensinando muito da evolução. Vamos falar muito sobre isso essa semana, mas não somente a evolução, mas ensina, claro, a filosofia humana, a filosofia contrária à palavra de Deus. E nós, como pais, nós temos que estar cientes do que eles estão aprendendo, para que nós possamos refutar, para que nós possamos ensinar o correto para os nossos filhos. Infelizmente, a maior parte dos pais não tem a mínima ideia do que os filhos estão aprendendo. Não tem como os ajudar, os apoiar no seu desenvolvimento cristão. Nós, como cristãos, devemos saber da palavra de Deus para que nós possamos ajudar a eles. 75% do estudo feito nos Estados Unidos, 75% das crianças de lares cristãos, depois que eles vão para o primeiro ano da faculdade, eles saem da igreja. Por quê? Porque eles não têm uma base no que eles conhecem, ou que eles creem na palavra de Deus e com a ciência. A faculdade começa a ensinar nos Estados Unidos o que eles ensinam aqui nas suas escolas. Você está funcionando? Foi. Tá. Então, 75% dos Estados Unidos. No Brasil não chega a isso, porque já nas escolas, antes de chegar na faculdade, já estão ensinando o que eles começam a ensinar, ou com mais força lá nos Estados Unidos. Adolf Hitler, ele disse: deixe-me controlar os manuais e eu vou controlar o Estado. E a verdade é exatamente isso. As pessoas que controlam o que os nossos filhos são ensinados, controlam o futuro da sua nação. Hitler sabia muito bem disso. Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele focou sua atenção em ensinar as crianças primeiro, e depois ele controlou a sua nação, e de lá ele conseguiu fazer o que ele fez
dominando o seu país primeiramente. Ciência é conhecimentos sistematizados, derivados da observação e do estudo. Isso é ciência, o que deve ser a ciência na realidade. Nós vamos ver várias citações hoje de manhã para começar ao decorrer da semana, fica um pouco mais fácil na leitura. Mas biologia é a ciência da vida. Em João 14, versículo 6, nós vemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos saber mais ou aprofundar mais no conhecimento de biologia, claro, nós vamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Hidrologia é a ciência da água. Em Jeremias 17:13 a Bíblia diz: porque abominados é o Senhor, a fonte das águas vivas. Geologia é a ciência da terra. Em Salmo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Também vemos em Isaías e 1 Coríntios 10, 4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguiam, e a pedra era Cristo. Toda ciência deve ser atribuída com o estudo de Jesus Cristo. E vamos desenvolver muito sobre isso através da semana. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Capítulo 2, versículo 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Novamente, se nós queremos compreender corretamente a ciência, nós temos que primeiro entender a Deus, primeiro entender a Jesus Cristo, e Ele é o que vai revelar ou vai permitir que nós podemos compreender a ciência, mesmo que o mundo chama de ciência. O verdadeiro conhecimento de qualquer componente da ciência deve depender do conhecimento de Cristo e da sua palavra. Isso é fundamental. Hebreus 1:3: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca se contradiz. Elas sempre são a mesma. Por quê? Deus, é claro, escreveu a palavra de Deus através de homens, e Deus criou a ciência. E se Ele criou a ciência, Ele sabe muito bem como ela funciona. Então, o que Ele escreveu na palavra de Deus é corretamente, é sempre perfeito. Ao desenvolver o nosso conhecimento de ciência, se você pegar o seu livro de ciência, se você estudou no seu ginásio, se pegar o livro de ciência hoje que eles estão usando para o ginásio, tem um monte de correções. Por quê? A ciência está sempre aprendendo. A palavra de Deus não há mudança. Ela foi escrita perfeita, nunca terá que ser trocada, nunca terá que ser corrigida, porque ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Vamos só ver alguns exemplos da onde que a ciência demorou para se encaixar com a palavra de Deus. Nós vemos em Isaías 40, versículo 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Nós também vemos essa mesma verdade em Jó, capítulo 26, em versículo 10. Nos anos 1400 e pouco, eles começaram a pensar que o mundo era redondo, e em 1950 e 60, quando eles mandaram os satélites e tudo mais, finalmente provaram que a Terra era redonda. Agora, os cientistas são tão loucos que hoje alguns deles estão tentando voltar para o pensamento que a Terra é plana, que a Terra é reta. Mas isso aqui nós vemos que em Isaías, Jó, o primeiro livro que foi escrito na palavra de Deus, já tem esse princípio, essa lei, que eles, a ciência,
somente pôde provar em 1950 e somente em 1400 que eles começaram a pensar sobre o que a palavra de Deus já tinha escrito milênio antes do que eles escreveram. Na biologia, nós vemos em Levíticos capítulo 17, versículo 11, a vida da carne está no sangue. Esta verdade científica foi descoberta em 1615, no começo dela, na realidade. O primeiro presidente dos Estados Unidos, ele até morreu por causa da falta de entendimento dessa lei na ciência. Eles sangraram George Washington até que ele morreu, porque eles pensavam que tirando o sangue ia curar ele. Depois a medicina, a ciência, finalmente pôde comprovar o que a palavra de Deus já disse em Levíticos, milênios antes que a ciência comprovou, antes que a ciência chegou ao conhecimento. Na física, nós vemos Isaac Newton, em 1687, demonstrou que a gravidade faz com que a Terra fique suspensa no espaço. Novamente, o primeiro livro que foi escrito, Jó 26:7, ele estende o norte sobre o vazio e faz espalhar ou flutuar a terra sobre o nada. Verdades científicas que nós podemos ver na palavra de Deus, que a ciência, ao decorrer do tempo, finalmente alcançou a palavra de Deus. Eclesiastes 3:14, eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nós vemos a lei da conservação de massa, foi descoberta em 1778, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora, já essa lei aqui já vai completamente contrária à evolução. A evolução fala que nós começamos do nada. Então, já essa lei em si já prova que a evolução é errada. Mas, enfim, aqui essa lei, conservação da massa, descoberta em 1778, a Bíblia já tinha escrito anos e anos anteriormente. Nós vemos física de partículas nos anos 1900 e pouco. Partículas subatômicas foram descobertas nesse tempo, né? Em Hebreus 11:3 nós vemos de forma que o visível veio a existir das coisas que se não aparecem, que não conseguem ver, subatômicas. As coisas que nós somos criados, tudo que é criado aqui, tudo que nós podemos ver são feitas de coisas que nós não podemos ver. Novamente, a ciência finalmente alcançando o que a palavra de Deus já tinha ensinado anteriormente. 1987, biologia finalmente concordou, provou que todo veio de... Vamos ver aqui. A Rebeca descobriu descobriu todos os seres humanos viventes de uma única e mesma. Note aqui, eles falaram mulher, concordo? Porque em Gênesis 3:2 diz: e chamou Adão o nome de mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Interessante que Gênesis até fala da mãe, não fala do pai. Adão é o pai de todos os viventes, fala que a Eva era a mãe de todos os viventes. E aqui também a Rebeca, então, em 1987, também apontou como homem, mas para uma mãe, porque a palavra de Deus é verdadeira e a ciência está sempre alcançando, está sempre chegando aonde que a Bíblia está, se o estudo é verdadeiro. Como eu já disse, a palavra de Deus e a ciência, elas nunca se estão corretas, a Bíblia sempre é correta. Se a ciência está ensinada corretamente, ela sempre vai concordar com a palavra de Deus. Os evolucionistas do dia de hoje querem que nós pensamos que todos os cientistas são evolucionistas, todos os cientistas acham que a criação do homem de Deus é falso, e que nenhum cientista, nenhuma pessoa que estuda a ciência acha que a criação é correta, e todos acham que a evolução é correta. Não vamos entrar em detalhes na maior parte dessas pessoas, elas são simplesmente os cientistas básicos ou cruciais em cada das suas áreas, e todos esses foram criacionistas. Você pode olhar esses nomes, vai reconhecer, se você estuda ciência, se você conhece qualquer coisa sobre essas coisas, você vai reconhecer
ou o nome da pessoa ou a lei que eles descobriram. Por quê? A ciência e a Bíblia sempre vão juntos. Os evolucionistas, eu quero que você me mostre alguma coisa que eles têm desenvolvido, alguma coisa que eles realmente têm descoberto. As pessoas que têm descoberto alguma coisa cientificamente, mostra que eu vejo, são essas pessoas que creram na criação. Sim, tem uns grupos da evolução que fazem um pouco aqui e ali, mas a maior parte do desenvolvimento da ciência ao decorrer de todos os séculos foram, não necessariamente pessoas salvas, mas pessoas que criam que Deus criou todas as coisas. Nós temos aqui vários deles e ela continua tendo muitos outros que nós poderíamos colocar aqui, não vamos mencionar. Mas o telégrafo, Lord Kelvin, é claro, a temperatura absoluta e tantos outros cientistas que fundaram, descobriram, desenvolveram na sua área a base da ciência que nós estudamos hoje ainda. John Kepler, ele descobriu aqui na área planetária, né, as três leis do movimento. Não vamos entrar nesses detalhes, só quero que nós notamos o que ele falou aqui embaixo. O mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todos eles se encaixam. Deus, o Criador, que trouxe à existência todas as coisas do nada. Cientista, 1571 até 1630, ele dando crédito onde crédito deveria ser feito. Deus criou todas as coisas. Isaac Newton, um dos cientistas que descobriu ou foi crucial em várias áreas da ciência, matemática, física, óptica, astronomia e tantas outras áreas da vida. A maior parte das descobertas que ele fez para a ciência foi antes que ele tinha 30 anos de idade. O foco da sua vida não foi escrever coisas científicas. O foco da sua vida foi escrever coisas sobre a palavra de Deus. Newton investiu grande parte do seu tempo no estudar da teologia, e temos até o dia de hoje muitos papéis e até livros que ele tem escrito sobre a teologia. Ele sim descobriu, inventou e fez muitas coisas nas áreas científicas, mas ele compreendia Deus e estudava a Deus. James Maxwell, a ciência dos gases, um cientista crucial para essa área. Eu não conheço muito bem sobre ela. Se você conhece essas fórmulas, beleza, muito bom para você. Eu não tenho nenhuma delas. Mas ele também escreveu sobre a infalibilidade e inerrância da Bíblia. Agora, se o que os cientistas estão falando, que a palavra de Deus e a ciência não concordam, elas não combinam, elas não vão junto, como é que esses os maiores cientistas do tempo passado estão dizendo o que eles dizem sobre a palavra de Deus? Em 1912 até 1977, Wernher von Braun foi crucial em desenvolver nos Estados Unidos os satélites e o programa espacial lá nos Estados Unidos. Ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconheça a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Concordo plenamente com ele. Nenhum teólogo vai desmentir ou vai desconcordar com a ciência que é verdadeira. E o cientista que compreende a ciência verdadeira também vai compreender que a palavra de Deus é verdadeira. Este livro aqui, eu acho que é uma das capas mais feias que eu já vi, mas este livro aqui, composto sobre muitos cientistas. O autor pegou citações de a maior parte dos que ele usou foi pessoas que ganhou o prêmio Nobel e esse tipo de cientista. Aqui são só algumas das citações que ele colocou dentro desse livro. A criação é apoiada por todos os dados até agora. Esse foi escrito por Arnold Penzias, vencedor do prêmio Nobel.
Só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo: a criação por um Deus onisciente e onipotente. Continuando nesse mesmo livro, nós lemos John Heisfeld, a astronomia, a respeito da Bíblia. Ele diz que todas as descobertas humanas parecem ser feitas apenas para o propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades vindas de cima e contidas nos Escritos Sagrados. Citação muito forte essa aqui. Realidade. A ciência, ao desenvolver ela corretamente, ao estudar ela corretamente, ela sempre aponta para as verdades da palavra de Deus. Como eu disse no começo, sem Cristo nós não vamos ter a mesma facilidade de compreender a ciência. A ciência e a palavra de Deus, elas vão mão em mão, elas encaixam perfeitamente. Ciência operacional, ou que eles classificam ciência observacional e ciência histórica. Uma abordagem sistemática para a compreensão que usa experimentação observável, testável, repetida e falsificável para entender como a natureza se comporta naturalmente. O processo que eles fazem, descoberto ou colocado em prática no começo pelo Francis Bacon, que era um daqueles criacionistas que nós vemos, e experimentação, formulação de hipótese, testagem da hipótese, repetição para confirmar que ela sempre funciona, e através disso formulação de leis ou teorias. O processo é simples: você observa alguma coisa, você faz uma pergunta sobre o que você está observando, você faz uma hipótese sobre as suas observações, com isso você começa a experimentar sobre essas coisas, com os experimentos que você tem feito, você começa a fazer conclusões, dar os resultados daquelas conclusões e começa o ciclo de novo com aquelas observações que você fez dos experimentos, até que você chega a um ponto onde isso cada vez é a mesma coisa e ela se firma cada vez mais. Processo científico, aqui o mais fraco até o mais forte. Então nós temos a observação no começo, de fenômenos da natureza. Depois, com isso, o cientista desenvolve uma hipótese. Essa hipótese é uma proposta que visa explicar um fenômeno observável. Não necessariamente é testado ainda, mas é admissível pelas observações e pelo resto do conhecimento científico. Nós podemos concordar que tudo bem, essa hipótese poderia ser. Com o desenvolvimento da hipótese, nós começamos a entrar na fase da teoria, a proposta analítica, que visa compreender, explicar e fazer predições sobre um fenômeno. Para isso já começa a ter que ter a necessidade de testes. A evolução, nós chamamos ela a teoria da evolução. A evolução não é uma teoria porque ela não é testável. Ela não é tão forte como a teoria. Ela só chegou e nem isso porque ela não é admissível. Ela não é nada. Mas eles falam que é uma teoria, mas teoria tem que ser testável. A evolução não é testável. E depois da teoria, com todos os testes que nós fazemos, nós então tentamos entrar no mecanismo que regem os fenômenos naturais testados e comprovados. Cada vez que testa, sai o mesmo resultado, sai o mesmo resultado para que confirma a lei. Qualquer hipótese, nós temos que levar em conta, qualquer observação, nós levamos em conta as hipóteses. Qualquer hipótese, nós devemos levar em conta as teorias. Qualquer teoria, nós devemos levar em conta as leis. Qualquer coisa de baixo, uma coisa em cima que não concorda com ela, nós temos que mudar o que está aqui embaixo, porque a lei é mais forte da teoria, a teoria é mais forte da hipótese. Então qualquer coisa que discorda com uma coisa superior a ela deve ser trocada, deve ser reformulada para que ela encaixe nas mais fortes, tá? Isso é importante entendermos também. Evolução: o desenvolvimento gradual de algo
especialmente de uma forma simples a uma forma mais complexa. Esse é o pensamento, isso é bem genético, o que é evolução. Na evolução, quando nós pensamos em processo evolucionário da evolução, nós pensamos somente nesse último aqui embaixo. Na realidade, a evolução encaixa em 6 partes. Hoje, na escola dominical, só vamos mencionar os primeiros 5 e depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse 6º. A palavra evolução tem muitos significados e apenas uma delas tem meia verdade nela, que é aquela última. A primeira, evolução cósmica, a origem do tempo, espaço e matéria, ou seja, o que eles chamam do Big Bang. Agora note aqui, origem, tempo, espaço, matéria, 3 coisas. Beleza, vamos lá. Gênesis, vamos ver. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós encontramos aqui em Gênesis 1:1? Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. Tá? Em Gênesis 1:1 nós temos a trindade criando a trindade de trindades. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos tempo, futuro, passado e presente. Vou levar de ordem, mas essas 3 coisas. Nós temos o céu, nós temos a espessura, a altura e a espaço, enfim, os 3 dimensional. Do espaço, nós temos a matéria. Nós temos o gás, nós temos o líquido e nós temos o sólido. E toda a ciência basicamente é estudada dentro desse parâmetro aqui. Toda a ciência é estudada dentro da como aqui criou o poder, a energia, espaço, matéria e tempo. Essas são as 4 coisas básicas. Toda a ciência é composta com essas 4 coisas que nós encontramos em Gênesis 1:1. Eles não têm explicação no começo do tempo, não tem explicação no começo de nenhuma dessas coisas. Em evolução química, a origem dos elementos superiores do hidrogênio. Agora, se nós vamos ver, quantos lembram desse tabela aqui? Só os números, tá bom. Nós, com eles, o que eles falam é que esses 2 elementos foram criadas no Big Bang, e o resto dos elementos, o resto aqui foi tudo envolvido depois do tempo. Interessante para mim que a forma que eles datam as coisas é pegar uma coisa que está aqui em cima, porque essas aqui em cima não têm uma estabilidade, que estão sempre caindo. Então, como é que uma coisa que está sempre caindo envolveu com uma coisa menor do que ela? Então, não tem lógica, porque a evolução não é verdadeira. Eles também provavelmente não têm explicação, mas é o que eles falam, que os elementos todos surgiram dessas 2 básicas. Mas que nós encontramos o mais prevalente no corpo, né? E aqui na Terra é carbono. Terceiro, a evolução estelar e planetária, a origem das estrelas e dos planetas. Então, nós vemos ao redor, nós podemos sair à noite aí e ver as estrelas maravilhosas, e a Bíblia tem muito a dizer sobre as estrelas. E hoje não temos tempo, essa semana acho que não vamos entrar no estudo das estrelas, mas o constrangimento silencioso da astrofísica moderna é que não sabemos como mesmo uma única dessas estrelas consegue se formar. Agora, isso é um evolucionista, não é criacionista que está falando isso, é um evolucionista. Agora, o que nós temos que ver? As galáxias ao redor do universo, nós temos tem aproximadamente 1.100 bilhões de galáxias. Isso é o que eles pensam, né? Não tem problema nenhum com um pensamento desse. Tem provavelmente 200 bilhões de estrelas por galáxia. O universo, então, 200 bilhões de anos, supostamente, conforme a evolução, é o que eles dizem. Se esse é o caso, e lembre que eles falam que a estrela é criada, então o Big Bang separou todas as coisas, ela flutuou, e cada grupo de estrelas foi a poeira que
a gravidade que se incorporou para a criação das estrelas. Agora, se temos 100 bilhões aqui de galáxias, e cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas e 20 bilhões de anos. Eles são um pouco menos, 2 bilhões de anos, mas vamos dizer, para facilitar, 20 bilhões. Então teria 1 trilhão de estrelas por ano que teria que ser criadas, feitas, para que essa tese pudesse ser verdadeira. Para quem já viu uma estrela ser criada? Ninguém. Isso significa que 2,7 bilhões de estrelas teriam que ser criadas todo dia. Isso significa que 31.700 estrelas por segundo. Em todo o tempo que nós temos estudado as estrelas, nós não temos visto uma. Agora nós temos visto estrelas, o que nós chamamos de uma supernova. Nós temos visto elas morrendo. E elas sim, se eu consigo fazer isso aqui. Bate para mim só para tentar. Depois a gente tem que demonstrar esse vídeo. Essa poeira aqui é bem quando ela explodiu. Aqui todo o remanescente da estrela, ela vai espalhando aqui ao decorrer. Antes do começo do culto a gente mostra o vídeo. Ou tem que mostrar o vídeo para a gente mostrar. Agora a gente tem visto muitas explosões, a gente tem visto muitas mortes de estrelas, mas nunca temos visto uma estrela nascendo, como eles falam. E teríamos que ver um monte delas, como nós vemos cada segundo, se a evolução fosse verdadeira. A 4, a evolução orgânica, a origem da vida. Nós vemos, ninguém sabe como uma mistura de substâncias químicas sem vida se organizou espontaneamente na primeira célula viva. Isso aqui novamente é um evolucionista que está falando isso. Eles não creem na evolução por causa dos fatos que eles descobriram na evolução. Eles creem na evolução porque eles não querem crer na criação. Davis foi uma vez descrito pelo Washington Times como o melhor escritor de ciência de cada lado do Atlântico. Então, outras palavras, o melhor escritor sobre a ciência, e ele diz: ninguém sabe. E ele também não sabia, ninguém. Eu sei, Deus criou do nada todas as coisas. Macroevolução. Macroevolução depois que a matéria se tornou viva, então ela começa a mudar para de uma célula se tornando um peixe, se tornando um largato, se tornando um dinossauro, voltando para um pássaro e essas bobagens por aí. Então essas são as 5 áreas da evolução. Primeiro, né? Depois dela, nenhuma dela tem nenhuma forma de comprovar ou provar a evolução. Microevolução a gente vai ver mais para frente. Alguém já ouviu falar da dicotomia? Só minha esposa. Tá bom. No papel, maravilhoso, mas na realidade não tem nada a ver. O que ela diz? Ela diz que cada vez que tem o ponto A e o ponto B, e alguma coisa, ou alguém tentando chegar do ponto A ao ponto B, ele vai cada vez chegar metade do caminho. Então vai ter a outra metade do caminho. Ele vai caminhar, chegar a metade do restante do caminho, mas ainda vai ter a outra metade do caminho. E esse continua no papel eternamente. Então, conforme o papel da ciência, ela pode se dizer que uma pessoa nunca consegue chegar ao ponto A ao ponto B. Agora eu posso provar que isso é incorreto. Eu posso chegar do ponto A ao ponto B. E isso não demorou muito tempo. Mas o que eles falam? No papel, né? No papel, cientificamente, ninguém ou nada consegue chegar do ponto A ao ponto B. Então você pode escrever uma coisa que logicamente faz sentido.
E a ciência faz muito disso. A ciência escreve um monte de coisa que nós olhamos e pensamos, isso faz sentido. Aí com aquilo eles falam, ponto A, ponto B, você nunca consegue chegar. Verdade? Não. Mas no papel você fala, escrevendo, perfeito, bonitinho, sai bonitinho. Quem gosta de matemática aqui? Coitado de vocês. Enfim, a matemática tem muitas formas, muitas coisas que podem nos ajudar a lembrar a matemática. Hoje eu não vou de manhã quero que vocês aprendam algumas delas. No 9, a multiplicação, mais que nós subimos, ela sempre aqui vai descendo e aqui vai subir também. Então vamos lembrar a sua multiplicação dos 9. Também o número sempre vai adicionando os dois, sempre vai dar 9. 8 mais 1, 9, 2 mais 7, 9, 3 mais 6, 9. Enfim, tudo isso aqui para nos ajudar na matemática, a multiplicação do 9. Nós podemos olhar isso e isso me ajudou durante eu estava no tempo da escola. Agora, outra coisa, nós vamos mostrar aqui um propósito, desenvolver um método simples para se obter a raiz quadrada de um número com 4 algoritmos. Quem compreendeu o que eu acabei de ler? Nem os que gostavam de matemática. Não, os que não entenderam. Beleza. O que significa? Para os que não entenderam. Para facilitar aqui, nós temos a raiz quadrada de um número x de 4 algoritmos. Simplesmente um número 1000, tá? 4 números. Então, 1000, 2000, 2030, seja o que for. 4 algoritmos é dado pelo número resultado da soma dos dois primeiros algoritmos do x com os dois últimos algoritmos do x. Então, as evidências que nós podemos puxar para fazer isso. Os 4 algoritmos aqui, nós pegamos os primeiros dois aqui e o segundo dois, tá? Nós pegamos 20 mais 25, ela dá o resultado de 45. Alguém tem uma calculadora para confirmar isso para mim? Enquanto você acha a sua calculadora, vamos para a próxima aqui. Os 4 aqui, nós temos 30 mais 25, dá 55. Então nós temos aqui raiz quadrada. Alguém encontrou um calculador no seu computador? Ou no seu celular? Aqui também nós temos. Então nós pegamos aqui e podemos pegar os dois primeiros números, adicionar os nossos segundos dois números. Nós vamos ter aqui o resultado do raiz quadrada. Tá fácil? Agora todo mundo sabe fazer de 4 algoritmos, né? Beleza. Agora vamos ver as evidências aqui. As evidências nos levam a uma conclusão errada. Por quê? Porque esses números só funcionam com aqueles três. Essa fórmula é só esses 3 números que dá certo. Nenhum outro número vai dar certo. Eu posso te mostrar evidências que vai te levar a um pensamento, puxa vida, que legal. Mas eu também posso estar te enganando. Exatamente isso, infelizmente, que a evolução está fazendo. Esses são os resultados aqui, esses aqui. Obviamente vemos que não é aquela forma que nós ensinamos. Então esquece aquela forma que não funciona, tá? Enfim, o que eu estou tentando mostrar? Estou tentando mostrar que no papel, ou até apresentação, nós podemos mostrar um monte de fatos, nós podemos mostrar um monte de evidências para te levar a uma conclusão que é completamente errada. E a evolução faz exatamente isso. Deixa eu levar somente somente um exemplo para hoje de manhã. Aqui nós temos um macaco esperto aqui, né? Está lendo a revista. Você vê nessa foto, você pensa que, puxa vida, né? Tá bom, vamos ver. Na região do DNA anisado, os cientistas pegaram chimpanzé e fizeram estudos nela. E com os estudos, eles pegaram 97 genes. Esses são tipos de genes que eles pegaram. Genes funcionais, isso vai ser importante daqui a pouquinho, mas não precisa se preocupar com isso amanhã. Nos estudos desses 97 genes, nós vemos uma semelhança de 99,4% de um chimpanzé com um humano. Isso significa que somente tem 0,6% de diferença de um humano
com o chimpanzé. Agora, esses estudos mostram uma evidência forte da evolução. Por quê? O chimpanzé e o homem somente menos de 1% de diferença um do outro. Agora, qual que é o problema com isso? O problema com isso é que o ser humano possui entre 30 e 40 mil genes. Quantos que eles estudaram? 97. Tá. Qual tipo de genes eles estudaram? Funcionais. O que isso significa? Eu tenho olho, eu tenho ouvido, eu tenho língua, os meus dedos mexem. Claro que vai ser parecido. E por isso que eles usaram aqueles genes para fazer aquele estudo. Por quê? Eles queriam poder pegar uma evidência para comprovar o que eles estavam falando. É verdade? Não tem nada a ver. Vamos ver aqui. Pegamos somente 15 mil. Tem vários genes que podemos dizer que são duplicados. Então não vamos usar o 30 a 40. Mas pegamos somente 15 mil. Porque por causa de muitos dos nossos genes do DNA é multiplicado e tudo isso. Podemos pegar então 97 de 15 mil. Dá exatamente o oposto do que eles falam. Evidências, supostas evidências, não significa nada. Tá? Você tem que dar uma olhada aprofundada, você tem que dar uma olhada no que eles estão fazendo e falando para tentar te mostrar as mentiras que eles estão trazendo para o nosso lado. Se em 65% dos genes comparadas a uma diferença de 0,6%, comparando 100 dos genes, a diferença seria de 92%. Agora, nós não fizemos o estudo, então não sei se é 92% de diferença ou não. Não estou falando que é isso. Mas estou falando que o que eles estão mostrando não é a realidade. Nós temos que ter cuidado com isso. Nossos filhos estão sendo ensinados que a evolução é fato, porque eles pegam evidências desta forma, evidências fora do contexto, fora da realidade, apresentando aquela evidência, a criança vai crer. Por quê? O professor é esperto, o professor está lá para ensinar e tudo mais, e nós como pais devemos saber o que estamos sendo ensinados, para que nós podemos desmentir. 2 Pedro 2,2, nós vemos aqui: e muitos seguirão as suas resoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. O cientista evolucionista ele blasfema a criação, ele blasfema o Criador, ele blasfema a verdade que é verdadeira. Mas é uma desilusão, é uma mentira. Não é porque é verdade que ele está firmando-se no que ele está falando. Ele está crendo, e não sei se vamos ter tempo dessas semanas. Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo avisando a Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A evolução é falsamente chamada evolução. A ciência ela não é baseada em nada sobre a evolução. Deixa eu ver aqui. Novamente, temos que lembrar: a ciência é devidamente estabelecida. A ciência verdadeira sempre vai concordar com a palavra de Deus. Se ela discorda com a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdadeira, e ou eles estão mentindo sobre aquela ciência que eles descobriram, ou ela não chegou ao ponto onde ela precisa estar. Ela ainda está no desenvolvimento e não chegou aonde que ela precisa estar. A palavra de Deus sempre está certa. Mas ciência estabelecida, Bíblia nunca diz. Até a palavra universo já nos mostra que o universo foi criado por Deus. Universo, o que ela significa? Uni, singular, verso, frase, geralmente música, mas frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma frase. O começo do universo. Não foi o Big Bang, não foi o que eles querem que nós pensamos. Só
Esse é Matthew Rus. Em particular, argumento que tanto na evolução quanto na criação temos respostas religiosas rivais. Uma crise de história rivais de origem. Juízos rivais sobre o significado da vida humana, conjuntos rivais de ditames morais e, acima de tudo, o que os teólogos chamam de escatologia rivais. Imagens do futuro e do que está por vir para a humanidade. Vamos parar aqui nesse pensamento aqui. O que é a religião, ou a evolução? Ela é uma religião. Não sei se a gente vai ver isso nessa semana. Eu ia, mas não sei se vai dar. A religião da evolução não é baseada em Deus como criação, claro, é humanista. A ética é relativismo. A criação, a palavra de Deus, tudo é absoluto. Deus só há uma forma de chegar ao céu, através de Jesus Cristo. E a evolução, a ética, tudo é relativismo. Não importa, não tem absoluto, não tem leis que devem nos reger. Por mais que nós deixamos que a evolução contamine as nossas mentes, o mais que nós vamos para esse fórmula, esse tipo de governo também. Mas enfim, ética, moralidade completamente diferente, a sociedade e governo, os lados opostos um do outro. A evolução foi criada. Basta contemplar a magnitude dessa tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Isso é uma coisa que você falou. Todavia, aqui estamos nós com o resultado, creio eu, da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único, primário, da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. O que ele está falando? Ele está falando, eu creio nessa coisa. Não tem como comprovar, não tem como mostrar, não tem nada disso, mas eu não aceito isso. Então eu vou ficar na evolução. Tem citados mais fortes que se a gente chegar mais pra frente. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Eu peço que você possa nos ajudar a entender que é uma batalha pelos nossos filhos, uma batalha pelos nossos mentes também. E que a filosofia da evolução, a religião da evolução, está aqui para tirar Deus das escolas, tirar Deus do nosso pensamento, tirar Deus de tudo. Nos ajude a não somente entender que a criação é verdadeira e que a evolução é falsa, mas nos ajude a desenvolver um entendimento suficiente para que nós também possamos responder às outras pessoas e ajudar as outras pessoas que tenham perguntas também. Nós pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Estamos despedidos? Passou até agora, não? Estamos despedidos até